Olá, hoje nós vamos dar continuidade à aula de ética. Não é? Capítulo 2, início do segundo bimestre, Filosofia da Existência, com o tema Filosofia e sua crise. Primeiro nós temos que entender o conceito de filosofia. O que essa palavra quer dizer? Existem várias respostas que muitos filósofos dão. Não há uma definição e sim um contexto, muitas vezes refutando as interpretações de outros. Ou seja, a própria questão é: o que é filosofia? É aquilo que chamamos de problema filosófico, problemas que só podem ser resolvidos por meio de investigação racional, pois não podem ser constatados por meio de uma experimentação, como faz a matemática ou a história, certo? Então, não existe um conceito específico. Depende da contextualização da situação. Filosofia é um pensamento. Então, começou com o Pitágoras, quando ele desenvolveu essa palavra, epistemologia da palavra, filosofia, certo? Então, para a filosofia antiga, a atividade política, técnica e ética do homem. Para a filosofia medieval, o conflito entre fé e a razão. Os universais, a existência de Deus, a conciliação entre presciência divina e livre-arbítrio. Para a filosofia moderna, o empirismo e o racionalismo. Para a filosofia contemporânea, diversos problemas a respeito da existência da linguagem, da arte, da ciência, entre outros. Como você percebe, a filosofia está sempre embasada entre duas situações. Entre um conflito. Por isso que existe a questão da dualidade. Um conflito entre duas situações para que você se baseie e tenha um sujeito e uma ideia do que seria a filosofia. Seria um pensamento sobre uma questão, sobre um questionamento. Mas para entender o que é filosofia, eu tenho que entender o que é crise. Porque a partir de uma crise é que eu começo a pensar e a dialogar a respeito de uma problemática. A respeito de tal problemática, não é? Há vários sentidos para a palavra crise. Desde alteração de saúde a desequilíbrio psicológico. Então, essa expressão crise, ela pode ser usada em mais diversos contextos, em mais de um contexto, em vários contextos, certo? A gente não pode esquecer, principalmente, as crises políticas e sociais. Vem de origem grega, quer dizer crino, que tem o sentido de separar, triar, julgar, explicar. É inerente a toda atividade racional e caracterização própria da razão na sua capacidade crítica. Eu tenho que ter uma visão crítica da situação para entender o que está acontecendo, o que gerou essa crise, certo? Como já foi dito, a palavra traz ambivalência, certo? Pela situação limite de julgamento em que apresenta uma oportunidade, já que na atividade humana não encontramos certeza absoluta em nosso julgamento. Como não há certeza, eu tenho que ter duas ideias para poder fazer o conflito e ver qual está mais certa. E ver por qual caminho eu devo seguir. Isso é a situação de crise. A crise, na realidade, a crise é um impulso formador da consciência humana, é da existência humana. É um ato de refletir. Se há uma crise, necessariamente, eu tenho que pensar em cima dessa crise para poder resolver as situações. E a partir dessa crise é que eu vou fazer os questionamentos necessários para resolvê-las. Aí vem o refletir filosoficamente. Porque se eu penso, se eu dialogo com os problemas, eu tento resolvê-los. Eu vou encontrar meios de resolver. Aí surge, como já dito, a filosofia. Então, logo, sem crises, não há filosofia. E a filosofia é a carência do saber. Né? Ela não está só para os sábios e para os ignorantes. Ela é necessária para o saber. A partir do conflito, a partir dos questionamentos, filosofia é questionamento, eu vou entender e vou tentar achar a saída para as crises, seja ela qual for. Ok? Então, trouxe para vocês o exercício das páginas
do 18 a 20, para vocês resolverem e pensarem a respeito da filosofia e das crises atuais. A gente está até passando por uma crise atual agora, que é a questão da pandemia, né? E vamos refletir quais as consequências que isso vai gerar e que tipo de benefícios irá trazer futuramente. Bons estudos!